Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Sócrates. Bora lá? Nascido em Atenas em 469 a.C., Sócrates era filho de Sofrônico, a quem era atribuída a profissão de escultor. Sua mãe chamava-se Fenareta e era parteira. Na juventude, Sócrates foi discípulo do filósofo Arquelau e, a partir daí, passou a praticar a filosofia sem jamais ter feito qualquer registro de suas ideias. Nada cobrava pelas aulas e assim vivia na pobreza, não se importava com bens materiais. Usava a mesma túnica o ano inteiro e na maioria das vezes andava descalço. Eu também estou usando na quarentena a mesma roupa. Brincadeira. Mas pelo menos para fazer exercício físico, sim. Não, também não foi. Mas tinha algumas que já estavam duras de tanto correr e suar. Aí teve que lavar, minha mãe pegou para lavar. Andava descalço e dizia-se que ele viera ao mundo para contrariar os sapateiros. Ao morrer, era casado e pai de 3 filhos. A esposa Xantipa era conhecida por seu temperamento rabugento. Quando lhe perguntaram por que a havia desposado, ele respondeu que os domadores de cavalos precisavam praticar em animais intrépidos. Ela é uma égua que ele queria domar, né? Passava grande parte do seu tempo ao ar livre, conversando com amigos nos lugares públicos de Atenas. Apreciavam sua sabedoria e senso de humor. Poucos, no entanto, admiravam sua figura. Ele era baixo, barbudo e careca. Seu andar era desengonçado e aqueles que o conheceram comparavam-lhe as feições às de um caranguejo, um sátiro ou um grotesco, né? Seu nariz era achatado, os lábios grossos e um par de sobrancelhas desgrenhadas encimava os olhos esbugalhados. Mas a característica mais curiosa de Sócrates era seu hábito de abordar atenienses de todas as classes, idades e ocupações e pedir-lhes, sem qualquer rodeio, sem se preocupar se o julgariam excêntrico ou impertinente, que explicassem em detalhes precisos o porquê de adotar determinadas crenças do senso comum e indagar-lhes sobre o significado da existência. Como relatou um certo general surpreso. Sempre que alguém se vê face a face com Sócrates e trava com ele uma conversa, o que acontece invariavelmente, apesar de o interlocutor ter começado a falar de um assunto completamente diferente, é que Sócrates insiste em obrigá-lo a desviar-se do tema até conseguir deixá-lo sem qualquer alternativa e acaba por induzi-lo a fazer um relato de seu estilo de vida atual e de seu passado. Uma vez tendo alcançado seu objetivo, Sócrates só permite que a pessoa se afaste depois de tê-lo interrogado de todas as maneiras e sob todos os ângulos. O clima e o planejamento urbanístico de Atenas favoreciam a adoção de tal hábito. A cidade apresentava uma temperatura amena durante metade do ano, que proporcionava maiores oportunidades de se travarem conversas, sem a necessidade de apresentações formais ao ar livre. As atividades que nas regiões setentrionais se desenvolviam cercadas por muros lúgubres e cobertos de limo em habitações enfumaçadas não precisavam de abrigo ao céu benevolente da Ática. Constituía-se um passatempo corriqueiro perambular pela ágora, pela praça pública, sob as colunatas do pórtico de Poiquilé ou do pórtico de Zeus Eleutérios e conversar com estranhos ao cair da tarde, o horário privilegiado entre as tarefas rotineiras da tarde e os anseios da noite. As dimensões da cidade ensejavam o convívio social. Cerca de 240 mil pessoas habitavam nos limites de Atenas e seu porto. Em apenas 1 hora era possível percorrer o trajeto que ligava um extremo da cidade ao outro, do Pireu à entrada do mar Egeu. Os habitantes se sentiam ligados como colegas de escola ou convidados de uma festa de casamento. Não eram apenas os fanáticos e os bêbados que travavam conversa com estranhos em público. Se evitamos questionar o status quo é principalmente porque, a parte o clima e o tamanho das nossas cidades, associamos o que é popular ao que é certo. O filósofo descalço levantava um número incontável de questões para determinar se o que era popular fazia ou não sentido. Então isso aí é um pouquinho desse cara, que é um dos caras mais chatos da história, né? E um dos mais importantes para a história da filosofia também, tanto que ela é dividida em antes e depois dele. Então, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.